Fala galerinha, beleza? Aqui é a Lulinha. Vamos para uma aula hoje de revisão sobre campos magnéticos gerados por correntes elétricas. Lembre comigo que no conteúdo de magnetismo você tem a primeira parte do conteúdo, né, de magnetismo que está relacionado aos ímãs, tá bom? Então dá uma revisada nessa parte dos ímãs, beleza? Lembra que um ímã ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul, e que os polos, quando estão próximos, por exemplo, norte com norte, vai haver repulsão, sul com sul vai haver repulsão, polos de nomes diferentes se atraem, por exemplo, norte e sul se atraem, beleza? Dá uma olhadinha básica nessa parte aí de magnetismo, show de bola. Agora, magnetismo, melhor dizendo, né, a parte do magnetismo voltado aos ímãs. Agora, para você calcular um campo magnético, ele também pode ser gerado através de uma corrente elétrica, tá bom? E aqui eu coloquei duas questões para a gente trabalhar, exatamente essa parte do magnetismo, que é a parte do campo magnético gerado ou por um fio retilíneo e longo, ou por uma espira circular, ou por um solenoide. Então, olha só, na primeira questão você tem aqui, ó, é uma questão relacionada a campo magnético criado por um solenoide. Então, se liga aqui no solenoide, é um espira, tá? Então, imagina que você tem um fio aqui espiralado, tipo o espiral do seu caderno, isso então é um solenoide. E eu quero calcular qual é o campo magnético produzido por esse solenoide. Lembre-se que o campo magnético gerado por um solenoide, ele é paralelo aqui, ó, ao eixo interno do solenoide. Então, o campo magnético aqui, o que a gente calcula é o campo magnético dentro desse solenoide aqui, ó, dentro do solenoide, e ele é paralelo ao eixo do solenoide, tá bom? E a intensidade desse campo é dada pela equação μ0 n I sobre L. Show de bola? Então vamos ler comigo essa primeira questão para a gente fazer referente a um solenoide aí. Olha bem, um solenoide ideal de comprimento 100 centímetros. Então, galera, o comprimento do solenoide vamos representar pela letra L. 100 centímetros. Show! Lembra comigo o seguinte, que 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, você vai trabalhar aqui com as unidades em metros. Show de bola? No sistema internacional de preferência, tá? Então, um solenoide ideal de comprimento 100 centímetros e raio 1,5 centímetros. Aqui o raio do solenoide, esse raio ele está se referindo ao raio de cada espira, que não vai ser interessante para nós, é apenas um dado aleatório que ele está dizendo para a gente, mas a gente não usa o raio do solenoide, a gente vai usar o comprimento, tá bom? Então descarta essa informação e vamos seguindo. Esse solenoide contém 1000 espiras, então vamos lá, a quantidade de espiras é o N, então anota aí no teu caderninho, tá, ó. 1000 espiras é a quantidade do N aqui, né? A quantidade de espiras do solenoide. E é percorrido por uma corrente de 2 amperes. Então, I de corrente igual 2 amperes. Show de bola, galera? Beleza. O que é que ele quer saber? Vamos ler o restante? O campo de indução magnética é paralelo ao eixo do solenoide. E sua intensidade beta é dada por beta igual a μ0 N vezes I, onde N é o número de espiras por unidade do comprimento e I é a corrente elétrica. Sendo μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por amperes, qual é o valor de B ao longo do eixo do solenoide? Então eu quero saber, ó, B no caso beta, tá? Você pode chamar de B, mas lembra que é beta, é uma letra grega que representa o campo magnético. Então qual é o valor de beta? Então, ó, esse beta é a intensidade do campo magnético gerado por esse solenoide. Vamos calcular? Como é que a gente calcula, galera? O campo magnético gerado por um solenoide. Lembra que esse campo aqui, ó, vai ser interno no solenoide, paralelo ao eixo dele. A intensidade desse campo é dada por beta igual a μ0 vezes N vezes I sobre L. Tá bom? Esse L é o comprimento do solenoide. N é o número de espiras e I é a corrente. Então vamos calcular comigo. Vamos lá, galera. Beta é igual, quem é o μ0? O μ0 vai ser 4π vezes 10 elevado a menos 7. Sempre, Lulinha, sempre. Principalmente quando o solenoide estiver no vácuo. Essa é a constante magnética do vácuo, tá bom? Vezes N. N é o número de espiras, é 1000. Eu vou representar 1000 assim, ó, vezes 10 a terceira. Lembra que 10 a terceira é 1000? Vamos representar em potência para ficar mais fácil. Vezes I.
I é 2 amperes. Sobre L, vamos lá. Sobre tudo isso aqui dividido por L. L é quanto? 100 centímetros, que dá 1 metro. Show de bola, olha aí, 1 metro. Vamos lá calcular comigo a primeira questão, galerinha. Então, o beta vai ser igual, vamos lá. 4π vezes 2. Eu vou multiplicar primeiro os números, tá? 4π vezes 2 dá 8π. Então, 8π dividido por 1 dá 8π vezes. Vamos multiplicar as potências de mesma base? Multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base. E soma os expoentes. Menos 7 com mais 3 dá menos 4. Tá bom? Então, 8π vezes 10 a menos 4. Qual é a unidade do campo magnético, galera? Tesla. T de Tesla. Show? É assim que você calcula o campo magnético gerado por um solenoide, tá bom? Esse campo, lembre-se, é o campo dentro do solenoide, paralelo ao eixo dele. Tranquilo, galerinha? Show de bola? Essa foi nossa primeira questão, tá bom? Aí sobre campo magnético gerado por um solenoide. Vamos então fazer a questão número 2 também agora no próximo vídeo.